Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Espero que todos os irmãos estejam bem e que o Senhor tenha abençoado os irmãos aí durante essa semana. Irmãos, ontem nós não tivemos a transmissão do culto. Já é sabido, né, pelos irmãos, o evangelista Lucas, ele está se recuperando, né, não tá muito bem de saúde e não pôde fazer a transmissão. Então, por isso, esse foi o motivo de não haver transmissão no dia de ontem, né? Mas eu acredito que Deus há de restaurar, né, os irmãos, e os irmãos se recuperarem e estarem bem, né? Nós vamos orar, né? Vamos interceder pelo evangelista Lucas para que Deus venha recuperá-lo, né? Então, esse é o motivo de nós não termos a transmissão no dia de ontem. Amém, amados? Hoje, nós vamos dar seguimento, amados, na leitura, né, do livro do Êxodo. É um livro em que toda a Bíblia, né, eu sempre falo isso, né, mas toda a Bíblia a gente consegue extrair, irmãos, muitos aprendizados. Existem pessoas que leem a Bíblia, né, justamente para extrair esses aprendizados. Às vezes alguns nem cristãos são, né, porque a Bíblia é um livro muito rico, né, nos ensina diversas coisas. E principalmente a Moisés, né, que foi um homem de Deus, né, e que tem muito a nos ensinar. Eu queria, antes da gente começar, irmãos, a orar, eu queria deixar a sugestão, né? O missionário Daniel, né? Pastor Daniel, ele pediu que eu compartilhasse um dos vídeos de um pouco da vivência dele, né? Lá em Moçambique, em Pemba. Então, os irmãos que procurarem aqui na página do Facebook, tem um dos vídeos, né, do missionário Daniel. É uma igreja, são irmãos que nós temos cooperado, né, temos ajudado eles em oração, primeiramente, orando por aqueles irmãos, orando por aquele povo, né, e temos ajudado financeiramente também. Então, os irmãos, deem uma olhada, né? Como é a vivência, o dia a dia deles ali na obra do Senhor. Amém, amados? Vamos orar para a gente dar início à leitura da palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos, Senhor, o evangelista Lucas, Senhor, cuida dele, Senhor, restaura, Senhor, que todo mal, Senhor, que todo mal-estar, todo desarranjo, Senhor, estomacal, Senhor, todo arranjo, Senhor, no estômago, Senhor, venha cair por terra agora, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Senhor que cura, Pai. Senhor, nós queremos também, Senhor, colocar cada irmão, Senhor, que tem passados por enfermidade, ó Pai, entra com restauração, entra com cura, Senhor, vem alcançando os lares, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também, Senhor, a leitura da Tua Palavra, que nós venhamos entender a Tua Palavra, Senhor, e ser transformados por ela, ó Pai. Nós venhamos entender e aplicar a Sua Palavra no nosso dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, eu vou passar para a nossa tela de leitura. Nós vamos estar lendo o capítulo 3 do livro de Êxodo. Então abra sua Bíblia no capítulo 3. Né? Nós estamos usando aqui uma versão, né, que é a NVT. Então pode ser que a versão da tradução seja um pouquinho diferente, mas isso não muda o significado, né, do contexto, tá, irmãos?
só muda a diferença de tradução, certo? Então, abra sua Bíblia, acompanhe conosco, e para quem não for abrir a Bíblia, né, eu vou compartilhar aqui com os irmãos os versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amados. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, ou num fogo que ardia na sarça. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto, a sarça, estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Moisés respondeu, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto ele tem sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas, eles disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente
e vejo como os egípcios o têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito. Eles dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Irmãos, aqui nós temos o Senhor orientando Moisés o que iria acontecer, o que ele iria dizer e como ele iria agir diante da saída, né, do povo do Egito. Então Moisés observa aquele arbusto, aquela sarça em chamas, né? E é justamente dessa passagem, né, que a igreja sarça ardente ela tirou, né, o nome igreja sarça ardente, né, foi colocado. Então é esse arbusto em chamas. Só que a árvore ela não era consumida pelas chamas. Moisés estava no deserto, Moisés estava trabalhando, irmãos. Depois de todos os acontecidos que tinha ocorrido no Egito, Moisés, né, vai para o deserto. E Moisés estava trabalhando ali, cuidando das ovelhas do seu sogro. E ele observa aquela cena. E aquilo chama a atenção dele. Quando ele aproxima, uma voz sai ali de dentro do arbusto e fala: Moisés, para aí, espera um pouquinho. Tira a sandália dos seus pés, que você está chegando numa terra santa. E assim, irmãos, a gente tem que, sempre quando lê, né, as Escrituras, nós vemos que, principalmente quando a gente lê, né, o Antigo Testamento, muitas das coisas do Antigo Testamento são bases, são estruturas para a gente hoje. O Senhor ele se preocupa com certas coisas. E eu fico me perguntando até hoje, irmãos, por que o Senhor falou isso para Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés. Espera um pouquinho, ô Moisés. Tira o sapato, porque aonde você está pisando é terra santa. É um simbolismo, irmãos, do que vem a ser o caráter do nosso Deus. O Senhor ele se preocupa, sim, hoje com santidade, irmãos. A santidade ela não acabou, não foi só para essa época, né? É lógico que a santidade está muito mais ligada ao meu interior, ao meu modo de agir hoje.
não mais a lugares ou objetos, mas a nós mesmos, né? Nós devemos ser santos, nós devemos esse tirar as sandálias, né? É ter um zelo, é ter um respeito por onde a presença de Deus está, né? E hoje a presença de Deus está em nós. Então, se nós temos que ter um zelo hoje por algum lugar, que seja o nosso coração, que seja a nossa mente, que nós venhamos ter esse zelo com a nossa mente, em santificar a nossa mente, santificar os nossos pensamentos, santificar os nossos corações. Então, é muito interessante a gente observar isso, né? Que o Senhor, Ele não mudou, irmãos. E às vezes os textos que nós vemos, né, no Antigo Testamento são base para aquilo que nós vivemos hoje. São base, demonstram o caráter de Deus, a preocupação de Deus, né, com aquele local, com a presença de Deus naquele local. E Moisés é atraído, tira a sandália, e o Senhor começa a dar instruções a Moisés. Irmãos, o Senhor, Ele nos chama, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá instruções hoje, de como agir, de como se portar, de como falar, o que falar, como falar. Mas pastor, eu não ouço Deus, eu não consigo ver essas instruções. O Senhor não fala diretamente, igual uma voz que vem do arbusto. Mas o Senhor, irmãos, Ele usa a sua palavra como principal fonte para falar conosco. Hoje, né, agora, nessa leitura desse capítulo, o Senhor está falando contigo. O Senhor está falando ao seu coração. Hoje o Senhor se comunica principalmente através da sua palavra. E através dos seus servos. Através, né, de uma pregação, através de uma ministração do Senhor. E o Senhor também nos fala ao nosso espírito, irmãos. O Senhor nos dá orientações. Às vezes nós estamos para fazer alguma coisa errada, né? E o Senhor vai lá e nos alerta, fala assim, não faz isso, não vai dar certo, não age desse jeito. É o Espírito Santo de Deus falando ao nosso espírito, falando, não age assim. Às vezes não é aquela voz audível que Moisés ouviu. E pode ser também, irmãos, né? Pode ser também uma voz audível. Mas às vezes é aquela voz, não faz isso, não vai dar certo. Sai daí. E às vezes nós ouvimos uma voz audível. Sai daí agora. E aí a gente sai, e aí depois a gente vê que aconteceu um livramento do Senhor. Às vezes o Senhor nos fala, vai por outro caminho. Vai por outro caminho. Você sempre está acostumado a fazer um caminho. E o Senhor fala assim, vai por outro caminho. E aí, né, a gente vai por outro caminho e a gente vê algum acidente. Ou a gente atrasa, né, por algum motivo. Estava saindo de casa e esqueci a chave do carro. Volta a pegar, esqueci a chave do carro, a carteira, a bolsa, o guarda-chuva. Volta a pegar a chave do carro. Aí você está no caminho, daqui a pouco você vê um acidente ali, né? São livramentos que o Senhor nos dá. E às vezes a gente fica bravo porque esqueceu a chave do carro. Puxa vida, esqueci a chave do carro. Já estava atrasado e ainda esqueci a chave do carro. Foi um livramento que o Senhor te deu. Foi um livramento que o Senhor nos deu. Então que nós venhamos entender e aprender a ouvir a voz de Deus, ainda que não seja a voz audível, como a que Moisés ouviu. Mas que nós venhamos entender, principalmente, amados, através da sua palavra, ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém, amados? Vamos para o capítulo 4 agora. Quando o Senhor... Eu cliquei no versículo 4, agora sim, capítulo 4. Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu?
Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Moisés respondeu: uma vara, né? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Pai Senhor Manheda, tudo bem? Irmãos, nesse texto, Moisés fica preocupado. Moisés fala assim: tudo bem, Senhor, eu creio, eu entendo, né, que o Senhor está me direcionando para fazer isso, mas se eu falar tudo isso e mesmo assim não acreditarem em mim, o que eu devo fazer? E o Senhor nos dá para Moisés um sinal, né? Ó, joga a vara no chão, virou serpente. Pega a vara pela cauda, virou cajado de novo, né? E o Senhor nos deu um sinal também, amados. O Senhor também nos dá um sinal hoje. Não existe nenhum outro maior sinal que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje o Senhor nos dá um sinal ao seu povo, para que nós creiamos que Jesus veio como homem, padeceu, se entregou por nós e ao terceiro dia ressuscitou e foi preparar morada para nós. E foi nos preparar um lugar, foi nos preparar, né, casa celestial, para que todos que creem no Senhor não pereçam, não sejam subjugados, que não sejam condenados, mas tenham uma carta de livramento, uma carta que vai anular, né, os nossos pecados, porque os nossos pecados estão sobre Jesus, e hoje nós somos livres, hoje nós temos livre acesso ao Senhor, hoje nós temos livre acesso ao Deus de Isaque, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Assim como o Senhor deu um sinal para Moisés, o Senhor nos dá um sinal hoje, que é por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e para que nós, né, creiamos naquilo que Ele fez por nós na cruz. Amém, amados? Seguindo, o Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. E Moisés colocou a mão dentro do seu manto. E quando ele tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditam em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo, derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés:
Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, e estarei com você quando falar. Eu o instruirei a respeito do que deve dizer. Irmãos, às vezes nós damos tanta desculpa para o Senhor, principalmente naquilo que diz respeito a falar do seu evangelho, a falar do seu amor, a anunciar a palavra ao Senhor. E nós fazemos igual Moisés. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu não estudei, eu não sei pregar. E o Senhor ele faz esse questionamento para Moisés. Moisés, quem que fez a boca? Quem que fez o ouvido? Fui eu que fiz. Então segue aquilo que eu te falar, eu vou instruir o que você tem que falar. Mas Moisés ele suplica ao Senhor, irmãos. Ele fala assim: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois, quando falarem, e eu o instruirei a respeito do que devem fazer. Apesar de o Senhor ficar irado com o Senhor levanta um auxiliador, alguém para ajudar Moisés no que diz respeito a falar, o falar. Irmãos, durante a nossa vida cristã, Deus levanta pessoas que nos instruem, pessoas que nos ensinam, pessoas que oram conosco, pessoas que nos dão direcionamento, líderes, pastores que vão nos direcionar. Deus levanta, Deus não nos deixa sozinhos. E a gente vai prosseguindo na caminhada, irmãos. E a gente vai seguindo na caminhada. E Deus levanta pessoas para nos ajudar. Assim como o Senhor fez com Moisés. Arão falará por você diante do povo. Ele será porta-voz e você será como Deus para ele. Irmãos, entenda essa fala final, E você será como Deus para ele. No sentido de passar a mensagem. Assim, Deus explicando, como que aconteceria, para Moisés. O Senhor iria falar para Moisés e Moisés iria falar como Deus falou para Moisés. Moisés iria falar para Arão, Não dizendo que Moisés seria um Deus para Arão, Mas é como Deus. Assim como Deus transmitia a mensagem para Moisés, Moisés transmitia para Arão. Leve com você a vara e use para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro. Ele disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. E o sogro, Jetro, disse: vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho.
Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e ele disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto, ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse, e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltou ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. Amém, amados? A gente terminou a leitura, deixa eu mudar para a tela maior. E nós vemos, um trabalhar de Deus, com o povo de Israel. E orientando justamente Moisés naquilo que deveria fazer, mostrando os sinais, dizendo o que iria acontecer, revelando a Moisés o que iria acontecer à nação. Irmãos, fiquem em paz. Fiquem em paz nessa época de caos, que nós vivemos e de insegurança. Confia no Senhor. E confiar no Senhor, irmãos, não é deixar de fazer o que nos é orientado a fazer, Nós temos orientações aí do que fazer, do que a gente pode fazer, daquilo que a gente não pode fazer. Continue seguindo as orientações, mas confia no Senhor. Que todo medo venha ser lançado no Senhor. Porque nós confiamos que o Senhor há de nos livrar de toda doença, de toda praga, porque o Senhor fez assim com o seu povo em Israel. E se porventura, infelizmente, nós nos adoecermos e nós partirmos para o Senhor, nós sabemos que lá o Senhor nos espera, numa morada, com os braços abertos para nos receber. Amém, amados? Essa é a palavra de hoje, essa é a leitura de hoje. Eu convido os irmãos, aos que podem, a estarem presentes, A gente tem o culto normal no domingo, e os irmãos que podem estar presentes, estejam presentes no culto de domingo. Os irmãos que podem estar acompanhando as lives, esteja nas lives, esteja participando, irmãos. Não deixe o fogo se apagar, não deixa a brasa se apagar, que o Espírito Santo de Deus venha estar renovando, irmãos, esse desejo em buscar a palavra do Senhor, esse desejo em buscar o Espírito Santo de Deus, esse desejo de estarmos em comunhão. Não deixe a chama se apagar, irmãos. Não deixe a chama se apagar. Não deixe o medo tomar conta. Não se esfria. Seja renovado hoje. Seja renovado hoje pela palavra do Senhor. Por aquilo que Deus fez lá em Israel. Seja renovado. Deus continua operando, irmãos, hoje. Que essa palavra venha alcançar você
e a sua casa nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Alguns irmãos estão ao vivo aqui acompanhando, outros vão ver isso posteriormente, mas que essa palavra venha acompanhar os irmãos, venha renovar o ânimo dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha encher os nossos corações de ânimo e que o medo venha ser lançado fora. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra e agradecer ao Senhor por essa semana que Ele nos deu. E nós estamos bem, vivos, respirando, prontos para adorar o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos. Alcança os lares, Senhor Jesus, dos meus irmãos. Senhor, que todo medo, que toda frieza, que todo desânimo venha cair por terra agora, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor, venha encher os corações de ânimo, Senhor, de fogo. Que o Senhor venha encher os corações, Senhor, de alegria. E que todo medo venha cair por terra, Pai. Porque nós somos povo escolhido. Nós somos geração eleita. Nós somos povo santo. Aqueles que amam ao Senhor, Pai. Que ouvem a sua voz. Assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor, e orientou Moisés, nos orienta, nos direciona, nos dá a palavra, Senhor, nos dá sabedoria, derrama dos sinais sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Abençoa os meus irmãos. Abençoa, Senhor, os lares. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça e a misericórdia do Senhor venha nos acompanhar desde agora e para todo sempre. Amém, amados. Deus abençoe, amado. Tenha um bom dia na presença do Senhor e nós nos encontramos, aqueles que não estiverem domingo no culto, na sexta-feira que vem. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus.